Olá! Como estão vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Pergunte ao Leitor. E hoje é dia de resenha. Hoje vamos fazer a resenha do livro O Avesso da Pele. Esse livro aqui, bonitão. O livro do Jefferson Tenório. Esse livro foi vencedor do Prêmio Jabuti de 2021 como melhor romance literário. É um livro muito potente e sensível que fala sobre diversos temas como racismo, família, relacionamentos. Espero que vocês gostem. Mas antes de começarmos a resenha, eu queria pedir para vocês aquela ajuda. Vocês sabem que eu preciso de um apoio para continuar trazendo esse conteúdo, para continuar trazendo essas obras sobre as quais eu falo aqui no canal. E o único apoio que eu tenho é a sua inscrição. Então se inscreva no canal, ative os sininhos de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu trago vídeo toda semana para vocês. Então, dê essa força, vocês me ajudam muito e não custa nada para vocês. É só se inscrever no canal. Então, dê essa forcinha aí, por favor. Já se inscreveu? Então bora lá pro vídeo. O Avesso da Pele. Que diacho de livro é esse? Gente, esse livro aqui, eu posso dizer para vocês que é o melhor livro que eu li esse ano. É um livro que me surpreendeu muito. Um livro que me mexeu comigo, ele foi mexendo comigo conforme eu fui lendo. Ele me impactou desde o começo, desde a primeira página ele já mexeu comigo. Eu não consegui parar de ler. Eu li esse livro em 3 dias, que pra mim é muito rápido. Não sei pra vocês, mas pra mim me surpreendeu, que eu leio devagar. Então, foi um livro que me impactou bastante. Mas, Thiago, do que se trata esse livro? Sobre o que fala esse livro? O ponto principal do livro é sobre racismo. O tema básico do livro é esse, fala sobre racismo, mas ele fala sobre outros temas também, como relacionamento entre pai e filho, família, mas o racismo é o tema principal do livro. E o que fala o livro? Sobre o que é? Ele fala sobre o Pedro. Pedro é um menino, estudante de arquitetura, que ele perde o pai numa abordagem policial. O pai é morto nessa abordagem, de forma horrível. E a partir dali ele tenta resgatar todo o relacionamento com o pai, com a mãe, rememorando a vida dos pais. E o Pedro vai contando essa história, ele vai nos levando durante essa história com a narração dele. E ele fala com o pai muitas vezes, ele fala, você fez isso, você fez aquilo, você é isso. E até de forma informal, e a gente acaba sendo transportado para essa vida. E como que é? O que rola no livro? É a história do Henrique. O Henrique é o pai do Pedro. O Pedro conta essa história pra gente. O Henrique e a Marta, que é a mãe do Pedro, eles foram para Porto Alegre quando eram crianças. E eles foram criados lá. E Porto Alegre, sul do Brasil, é um local dominado por pessoas brancas. E eles, como negros, sofreram muito desde a infância naquele local. Eles sofreram preconceitos de formas implícitas e explícitas, preconceitos com pessoas até próximas que não sabiam que estavam sendo preconceituosas, racistas, até abordagens policiais de todos os tipos, principalmente com o Henrique. Com 14 anos, foi a primeira vez que ele foi algemado, que ele foi abordado por um policial e foi levado para uma delegacia, e lá ele teve que esclarecer que ele não era culpado sobre o que aconteceu. Então, o livro ele vai tratando de forma muitas vezes sensível, muitas vezes mais potente, mais incisiva, sobre como é ser um negro no sul do país, como é sofrer o racismo no Brasil. E a gente não tem como negar que o racismo existe no Brasil, e é um absurdo. Em pleno século XXI, em pleno 2022, a gente tem que continuar tratando de temas como racismo, porque existe. Porque pessoas negras são abordadas por policiais simplesmente porque são negras. E isso, assim, é inconcebível. Não tem porquê. Não tem porquê isso acontecer. Negros são mortos simplesmente pela cor da sua pele. E isso não pode existir no mundo que a gente vive. Não pode existir no país que a gente vive, que é praticamente dominado por pessoas negras. Então a gente não tem que ter preconceito. Não existe isso. Não existe essa diferença. E, porra, pra mim é óbvio. Eu acho que pra muitas pessoas é óbvio. Eu não entendo por que existe essa diferenciação. Eu não entendo o que passa na cabeça de uma pessoa que é racista.
Me desculpem, mas eu não sei se... Eu sei que é um tema muito delicado de se falar. Eu, particularmente, não gosto. Eu tenho minha opinião, que é mais ou menos essa que eu tô falando agora, mas eu não gosto de debater sobre isso, porque são temas sensíveis e assim, existem muitas pessoas mais radicais que não gostam que pessoas brancas falem disso. Apesar de tratar do tema racismo, ele não é só para pessoas negras, ele é para todo tipo de pessoa. É um livro que eu entendo ser necessário que as pessoas leiam, que as pessoas abordem esse tema, que as pessoas conheçam o que está acontecendo ali. Esse livro abriu meus olhos para muitas coisas, foi uma forma de conhecer o que acontece de fato, foi uma forma de me aprofundar um pouco mais nesse tema. Então, eu acho que é necessário para todas as pessoas, acho que todo mundo deveria ler esse livro para saber um pouco da realidade das pessoas que sofrem com isso. É um livro que vale muito a pena você ler. Não é um livro caro, então vale a pena. E principalmente porque é um livro que não trata só do racismo. É lógico que o racismo é o tema principal, mas o que mais me marcou nele, é óbvio que os temas abordados me marcaram, mas particularmente, por conta da minha vida em si, a relação entre pai e filho, principalmente porque eu sou pai, sou filho, e o livro trata disso, trata de relacionamento pai e filho. É o Pedro que ficou muito tempo afastado do pai, perdeu esse pai e não tem mais como resgatar aquilo que ele perdeu. Ele não tem mais como resgatar esse relacionamento que ele não teve. Então ele conta essa história, ele cria essa história para resgatar aquilo que ele não vai poder ter mais, para poder ter próximo dele um pai que ele não teve durante muitos anos da vida dele. Então, esse relacionamento também, e essa história, fala sobre o tempo que a gente tem com as pessoas que a gente ama, principalmente quando a gente vai vivendo a nossa vida na correria, e a gente deixa de estar próximo das pessoas que a gente ama, deixa de estar vivendo com as pessoas que a gente ama, e essas pessoas podem não estar mais aqui de repente, como aconteceu com Pedro no livro. Tem um trecho do livro que me emocionou, assim, volto a dizer, o racismo é o tema principal do livro, ele é muito importante, mas o relacionamento entre pai e filho foi o que me marcou. E principalmente um trecho, assim, eu vi muitas resenhas sobre o livro, mas nenhuma falou exatamente sobre isso, e principalmente ninguém leu esse trecho. Então eu vou aproveitar a oportunidade para ler o trecho que mais me marcou, e assim, que me emocionou de fato, por conta da minha vivência, da minha história de vida. Eu vou ler para vocês, espero que vocês gostem. Foi um trecho que mexeu comigo e, enfim. Eu queria ter morado num pensamento teu, como uma forma de amor, um amor entre pais e filhos, um amor intelectual, silencioso e delicado, mas eu tenho a morte de um pai ainda muito próxima. Acho que inventei uma memória sobre você sem a distância e a maturidade necessárias. Sei disso, mas a minha ingenuidade é tudo que tenho. Esta história é ainda a história de uma ferida aberta. É uma história para me curar da falta daquilo que você, repentinamente, deixou de ser. Então, assim, Pedro ele fala aqui que ele queria estar mais vezes na memória do pai, nos pensamentos do pai, e hoje, por conta, o que ele tem é a ausência do pai morto, e ele não tem mais como ter esse pai na vida dele por conta disso. Então o livro mexe com a gente de várias formas, e por isso eu acho que ele é muito importante, deve ser lido, ele revela muitas coisas importantes para nossa vida e para os dias de hoje. Eu posso estar até exagerando, mas para mim foi isso. Como eu tenho que dar minha opinião aqui, eu dei 5 estrelas para ele no Scoob, que é o aplicativo. Dei 5 estrelas porque para mim foi o melhor livro desse ano. Assim, tem muito ano ainda pela frente, então não sei como é que vai ser até o final do ano. Mas até agora acho difícil que outro livro supere ele. Então essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem sugestões de livros que vocês querem que eu traga resenha. Sugiram novos conteúdos para que eu possa trazer aquilo que você quer, que você gosta. Eu tô aqui para agradar vocês também. Falo do que eu gosto, mas quero também falar o que vocês gostam. Então falem para mim aí o que vocês querem que eu traga. Livros que vocês querem saber, alguma coisa, que vocês querem uma resenha sobre ele. E muito obrigado por tudo. Mais uma vez, muito obrigado aos novos inscritos do canal. Sejam bem-vindos. Muito obrigado também a vocês que já são inscritos. Cara, vocês me ajudam muito, muito mesmo. Vocês são o motivo de eu estar aqui sempre.
Então, muito obrigado. Vocês são top demais. Deixem like, me sigam lá no Instagram. Já ia esquecer, sempre esqueço disso. Se vocês têm vontade de adquirir esse livro, eu vou deixar o link na descrição lá na Amazon para que vocês possam comprar. Me ajudam muito e vocês não vão pagar nada mais por isso. Muito obrigado por tudo, galera. Muito obrigado por mais esse dia de atenção. Até a próxima. Fui!